Olá, galerinha, tudo bom? Aqui é o professor Pablo. Vamos dar início a mais uma aula muito importante dentro de patologia geral, que é a morte celular, ok? Vamos falar um pouco sobre necrose e apoptose nessa aula, que são os dois tipos de morte celular, ok? Então vamos ver a introdução dentro desse conteúdo importantíssimo, tá? Então, a resposta a uma lesão irreversível causada por injúria celular progressiva e grave, incluindo lesão de DNA, leva à morte celular, tá? Lembrando que essa condição é uma condição irreversível. No momento que a célula entra por essa via, ela não retorna, pois ela morre, ok? Nós vamos ver quais são esses fatores, as etiologias que levam a essa condição de morte celular, seja ela por apoptose ou necrose. Aqui tem uma pequena diferença, já para adiantar para vocês, tá? Diferença básica, apoptose, ele ocorre 99% fisiologicamente, ou seja, nesse exato momento, nós estamos perdendo células por apoptose, por questões fisiológicas. Vou mostrar para vocês na parte que eu vou falar de apoptose em si. E 1% ou menos ocorre a apoptose por processo patológico, ok? A apoptose, ela não tem perda de integridade de membrana, tá? Plasmática, nem membrana nuclear, nem membrana das organelas, não perdem a integridade de membrana. Essa característica é o que difere a apoptose da necrose, tá? A necrose 100% é patológico, então ela só ocorre em processos inflamatórios, de morte celular, tá? Através de processos de alguma doença. E tem acentuado dano à membrana, ou seja, para que ocorra a necrose, em todas as condições de morte celular, as células perdem, tá, o conteúdo de membrana, seja ela membrana plasmática, ou pode perder membrana nuclear, ou a membrana das organelas que estão presentes no interior das células. Ok? Então, uma diferença clara entre os dois tipos de morte celular. As causas, né? Então, temos aqui a privação de oxigênio por anóxia ou hipóxia, né? Já não vou entrar na definição, pois já falamos muito nas aulas anteriores a diferença entre hipóxia e anóxia. Então, em decorrência dessas condições da privação de oxigênio, consequentemente, reduzirá a fosforilação oxidativa causada por isquemia, insuficiência cardiorrespiratória, grave perda de sanguínea também pode levar a essa privação de oxigênio, anemia ou intoxicação por dióxido de carbono, monóxido de carbono, melhor dizendo. Ok? As causas também por agentes físicos, como traumas, temperaturas extremas, calor em excesso ou frio em excesso, radiação, choque elétrico, todos eles podem levar à morte celular. Agentes químicos e drogas, né? Temos o sal, a glicose, ácidos, poluentes, inseticidas, venenos, álcool, fármacos, né? Temos aqui dentro dos fármacos medicamentos que é utilizado livremente, tá? Uma simples dipirona pode ocasionar, mal administrado, pode ocasionar uma morte celular e, dependendo do indivíduo, levar até a condição de morte do indivíduo mesmo. Então, todas as formas de substâncias químicas, seja ela lícita ou ilícita, ela pode levar, tá, a uma condição de destruição celular, de morte celular. Agentes infecciosos, falamos muito durante as aulas, né? Os vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, parasitários, né? As parasitas, eumínticos, todos eles podem ocasionar morte celular. Reações imunológicas, exacerbação da reação imunológica, agentes externos ou doenças autoimunes, né? O lúpus, doença autoimune hepática, entre outras doenças relacionado ao sistema imunológico. Defeitos genéticos, deficiência de proteínas funcionais, erros inatos no metabolismo, acumulação de DNA danificado, todos esses fatores são causas de morte celular. Desequilíbrios nutricionais, sempre chama atenção, né, para a deficiência de nutrientes no organismo, a desnutrição proteico
calórica, deficiência de vitaminas, hipernutrição, obesidade, excesso de colesterol, tá? Esses desequilíbrios nutricionais não é só na deficiência, mas também no excesso, tá? Tem indivíduos que ficam se automedicando com polivitamínicos. Os polivitamínicos ele pode ocasionar problemas renais, tá? Porque faz o nossos rins trabalharem muito e pode ocasionar morte daquelas células, ocasionando problemas de insuficiência renal. Então, cuidado, tá? Então, não é só a questão de desnutrição, tá? Mas temos aqui, ó, a questão da hipernutrição também, que é muito negligenciado, ok? Todas essas condições, essas causas, levam à morte celular. Aqui temos mecanismos ativados por diferentes estímulos nocivos e entenderem, tá, que os componentes das células mais afetados para que ocorra a morte celular tem que haver o quê? A destruição do DNA, das mitocôndrias, proteínas e membranas celulares. Houve a lesão desses componentes principais, a célula entra em morte celular, ou por apoptose ou por necrose. Aqui tem um esqueminha de mecanismo, tá? Mostrando, por exemplo, lá na privação de oxigênio, ok? A fosforilação oxidativa vai ser prejudicada. Aqui, ó, vai ocorrer o que então? A diminuição, tá? Daquela molécula de energia para a célula, que é o ATP, ó. A setinha mostrando, ó, muitos efeitos em cascatas devido a essa diminuição do ATP, tá? Pode ocasionar ali a lesão mitocondrial, ou a lesão mitocondrial devido à privação de oxigênio pode levar a uma diminuição de ATP, tá? Ocorre extravasamento de proteínas pró-apoptóticas que está presente dentro da mitocôndria, pois ela foi lesada e ela se abre para o citoplasma e ela libera essas proteínas pró-apoptóticas, ok? Com isso, ó, ocorre entrada também de cálcio na célula, aumentando a permeabilidade mitocondrial, ativa múltiplas enzimas celulares devido à entrada do cálcio. Com isso, aumenta as espécies reativas de oxigênio, tem essa sigla aqui de ERO, tá? Ou EROS, tá? Espécie reativa de oxigênio. Quando ela aumenta, ela provoca lesão aos lipídios e às proteínas e quem? Ó, ao DNA, ok? Consequentemente, a membrana plasmática perde seus componentes, né? Lembra que a membrana plasmática é composta por fosfolipídios e proteínas integrais, então vai perder esses componentes, tá? A membrana lisossômica ocorre a digestão enzimática dos componentes celulares. Lembrando que a organela lisossomo, ela possui um conteúdo com hidrolases. Quando ela perde a membrana dela, esse conteúdo vai se abrir para o citoplasma e vai fazer, né, uma digestão dos componentes intracelulares que estão presentes ali, ok? Devido à perda da integridade da membrana dela. Tá? Então, vê que é um efeito em cascata. Uma coisa vai levando a outra. Tá? Aqui, ó, proteínas anormalmente dobradas, lesão de DNA, ativação de proteínas pró-apoptóticas e levam também a célula entrar em morte celular. Tá? Por apoptose, nesse caso, mas quando tem perda de membrana, pode ser por necrose. Aqui um esquema que eu já mostrei para vocês, devido a algum estímulo, né, nocivo, que são aquelas causas que eu mostrei nos slides anteriores, alguma daquelas causas, tá? Ela vai fazer uma interação com a célula pode se adaptar a esses estímulos nocivos, ou não, pode levar ela à morte por necrose ou apoptose, devido à lesão daqueles componentes essenciais que eu falei, DNA, proteínas essenciais e integridade de membrana plasmática. De membrana, né, melhor dizendo. Pode ser plasmática, nuclear ou de organelas. Definição de morte celular, ó, perda irreversível das atividades integradas da célula com consequente incapacidade da manutenção de seus mecanismos de homeostasia. Lembra que homeostasia é equilíbrio. Ela perde esse equilíbrio, tá? E não retorna ao seu estado normal. Então, quando a célula entra em morte celular, tá? Ela não entra naquelas condições que eu dei aula para vocês até o dia de hoje. Que eu mostrei para vocês
tá? Degenerações celulares, alterações celulares, né? Hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, atrofia, degeneração hidrópica, degeneração por esteatose, lipidose. Todas essas condições que eu falei para vocês eram reversíveis. Se os estímulos agressores cessassem, a célula voltava ao normal. Mas no momento que o estímulo não foi cessado, passou por todos esses problemas de degeneração que eu mostrei para vocês, ou alterações celulares, ela entrar aqui nesse quesito de morte celular, já era. Ela não retorna. Por isso que fala que é a perda irreversível das atividades integradas dela. Tá bom? Vamos aqui falar primeiramente do primeiro tipo de morte celular, que é a necrose. Tá? Então, o que é a necrose? A necrose é a manifestação macroscópica morfológica tardia do processo de morte celular. Então, quando nós observamos uma lesão, tá, num paciente, num indivíduo, nós observamos geralmente na macroscopia e geralmente já é uma necrose. Vou mostrar para vocês que existem várias classificações para necrose, esse tipo de necrose. Tá? O que determina o padrão de necrose, além da causa, são as enzimas liberadas pelos lisossomos, as organelas que eu acabei de falar para vocês, que é uma organela que todas as células possuem, que ela tem a função de digestão intracelular. Quando a célula tem essas organelas têm membrana que prende essas enzimas, as hidrolases, ela perde essa integridade dessa membrana, essas enzimas hidrolíticas vão lançar esse conteúdo no interior do citoplasma, tá? Ocasionando diversos problemas. Tá? Os leucócitos são ricos em lisossomos, por exemplo, tá? Nas células de defesa. Beleza? E ativadas pelo cálcio. Então, temos aqui os tipos de necrose, como eu falei para vocês, tá? Necrose coagulativa ou de coagulação, necrose liquefativa ou de liquefação, necrose caseosa ou de caseificação, necrose gordurosa, necrose gangrenosa ou gangrena, que essa aqui acho que a maioria já ouviu falar, né? De gangrena, que é um tipo de necrose. Então, vamos falar de cada tipo de necrose. A necrose coagulativa, tá? Ela tem aspecto de leite gorduroso. Tá? Vou mostrar para vocês na imagem de macroscopia, porque ela apresenta-se para nós desse jeito. As causas que podem levar à necrose coagulativa: isquemia, lembra que a isquemia, tá? É aquela privação dos nutrientes, da oxigenação do tecido, né? Exposição a altas e baixas temperaturas, exposição a ácidos e a bases fortes. Os tecidos acometidos: órgãos com parênquima sólido, coração, rins, baço e glândulas adrenais. São alguns exemplos. Na macroscopia, o que nós observamos? Tecido que lembra um leite coalhado, fica esbranquiçado, tá? Na necrose coagulativa. Tem um formato triangular, geralmente, vou mostrar, que é bem característico dessa necrose. Os bordos dos órgãos são bem definidos com a presença dessa necrose, ok? Quando nós retiramos um fragmento desse tecido, tá? E fazemos o histopatológico, ou seja, tiramos um fragmento para observar a nível microscópico, nós observamos, tá? Que a preservação do contorno celular, ele é bem preservado, ele não perdeu a membrana plasmática, mas olha que é dentro dele, lembra que eu falei que ele pode ter perda de membrana, ou membrana plasmática para ser morte celular, ou perda de membrana plasmática, ou perda de membrana nuclear, ou perda de membrana das organelas. Então, a membrana plasmática aqui nessa necrose coagulativa, ela é preservada. Porém, o citoplasma é todo dissolvido. Você não vê núcleo, vê uma maçaroca misturada lá dentro, tá? Porque está tudo digerido, dissolvido com a perda de membrana, tá? Nuclear, perda de membrana de organelas. E, como eu falei, observamos cariólise. Guarda a palavra, acho que eu já falei para vocês. Lise quer dizer quebra. Cário vem o quê? Vem da palavra de carioteca, que é o nome da membrana nuclear. O núcleo tem uma membrana chamada de membrana nuclear,
ou carioteca. Se é cariólise, é a quebra, tá? Destruição dessa membrana nuclear. É observada, né, nessa necrose coagulativa. Então, exemplo aqui, ó, infarto agudo do miocárdio, é observado no infarto renal. Olha só, tá? Essa imagem bem característica, tá, desse órgão, que no caso é um fígado, tá? Um fragmento de um fígado. Observe todo o órgão, como ele está com algumas áreas despigmentadas, bem esbranquiçadas, essas áreas que eu estou passando a seta, tá? Beleza? Alguns pontos bem vermelhinhos, ok? E aqui bem esbranquiçado, ó. Lembra que é formato triangular, esbranquiçado, parecendo um leite coalhado, ó. Necrose coagulativa. Já dado na macroscopia, tá? O diagnóstico aqui, o laudo, o que seja para o paciente, ou no caso de óbito, né? de necrópsia, dá o laudo desse indivíduo, tá? Bem característico, ó, bem esbranquiçado. Essas áreas esbranquiçadas aqui também já é necrose também coagulativa, tá? Só que aqui é bem esbranquiçada mesmo, bem característica, ó, formato triangular, bordos regulares, ok? E nessa imagem aqui, ó, da região do crânio, tá? Pegando a região lateral direita do indivíduo, desse paciente, tá? Mostrando essas áreas esbranquiçadas. Esbranquiçadas, nós vamos chamar de necrose coagulativa. Nessa imagem eu tenho várias necroses. Já adiantando para vocês, as necroses elas podem ocorrer ou isoladamente ou em conjunto com outras, igual está na imagem aqui. Tanto que essa imagem aqui vai aparecer algumas vezes para vocês. Que aqui tem outro tipo de necrose também. As esbranquiçadas é a necrose coagulativa. Tá bom? Esbranquiçadas. Ó. Quando tiver região branca, tá? Branquinha. Tá? Branquinha. Ok? Segundo tipo de necrose, liquefativa ou de liquefação. Né? O tecido necrosado tem aspecto líquido ou gelatinoso. Tá? Então, temos duas condições aqui, autólise e heterólise. Na autólise, na necrose liquefativa, ela só se apresenta lá para isquemia cerebral. Isquemia cerebral, aquele tecido que foi desprovido de oxigenação e nutrientes, tá? E vai vai entrar em morte celular, ok? O nome próprio já fala autólise. Ó. Lise, eu falei para vocês que é a destruição, quebra, própria destruição, auto, próprio. Tá? O que eu observo na necrose liquefativa, tá? Dentro de autólise, na macroscopia? Vou observar o quê? Um material liquefeito, amorfo. Amorfo é o quê? Sem forma definida. Tá? Quando eu tiro um fragmento e tento observar, tá? Na microscopia, eu vou observar o quê? Nessa lâmina, restos celulares, tá? E pseudocisto presente, tá? Pseudo quer dizer falso, cisto, né? Parecendo com características de cistos. Então, como é presente só na isquemia cerebral, ele vai estar presente então no infarto cerebral, essa necrose liquefativa por autólise. Agora, a necrose liquefativa por heterólise, que é uma outra condição, tá? Ela só é caracterizada devido à infecção por essas bactérias aqui, ó, dos gêneros Staphylococcus ou Streptococcus, tá? Elas acometem qualquer tecido, essa necrose liquefativa, tá? Do tipo heterólise. E na macroscopia, também observa material sem forma, amorfo, coloração que pode variar, ó, de avermelhado a esverdeado, tá? É aquele local que nós chamamos, tá, de abscesso. Todos já observaram isso, ó. Tá? Quem já viu abscesso de furúnculo ou de folículo piloso inflamado ou uma infecção bacteriana por piogênica, sei lá, alguma contaminação que o indivíduo, até por espinha que indivíduos que tem no rosto, por acne, que as pessoas ficam mexendo, acabam levando essas bactérias do gênero Streptococcus ou Staphylococcus, né, acabam interiorizando,
ficam na camada subcutânea e ocasionando uma infecção, ela vai proliferando e vira um abscesso desse aqui. Tá? Então, a necrose liquefativa, ó, o tecido fica liquefeito. Olha só, acho que todos já viram essa imagem. Tá? Então, profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiro, médico, vão ver muito isso na prática de vocês. Tá? Tem que fazer uma pequena incisão no local, quando ele não está com alguma abertura, para poder retirar o excesso desse material amorfo, desse material liquefeito, que é um tecido morto. É uma necrose, morte celular, tá? Do tipo liquefeito. Beleza? Quando olho na microscopia, esse material, ó, vejo bactérias mortas, leucócitos regenerados, porque é uma guerra que ocorre ali. Nosso sistema de defesa tenta combater essas bactérias desses gêneros, né? Streptococcus, Staphylococcus, e acaba tendo uma guerra, uma morte, tanto de bactérias quanto de leucócitos, e muita substância, né? Muito exudato que sai lá do plasma, lembra? Vai para o tecido, gera um tecido edemasiado junto com essas células e gera aquele abscesso, aquele material liquefeito, com uma coloração fétida, uma secreção, melhor dizendo, fétida, uma coloração esverdeada, avermelhada que pode ter ainda sangue, né, podendo estar junto com essa secreção. Aí está exemplo aqui de infecção, né, de bactérias piogênicas. Aqui, no caso de autólise, né, de infarto cerebral, ó, como fica caracterizado, ó, material gelatinoso no local onde teve a isquemia, a falta de nutrientes chegando, as células morrem. Olha como fica na imagem. Tá? Aqui, como eu já mostrei para vocês, o local de abscesso, de região, né, de mandíbula, pescoço, ok? E quando é feito a incisão para poder retirar esse abscesso, ao material que sai bem liquefeito, com a cor esverdeada, amarelada, avermelhada, que pode sair sangue junto também. Naquela imagem que eu falei para vocês, tá? Temos locais, ó, amareladinho, né? Meio gelatinoso. Essa área aqui, ó, desse indivíduo, ó, também, nós temos aqui também necrose, além de coagulativa, temos necrose também liquefeita, porque pode ser gelatinosa ou liquefeita mesmo. Então, temos bem locais aqui bem gelatinosas, presente nessa lesão desse indivíduo. Tá? Necrose caseosa, terceiro tipo. O tecido necrosado apresenta aspecto de queijo. Ele só se apresenta no pulmão, esse tipo de necrose. Não aparece em outros locais do corpo, porque geralmente ele é acometido por infecção, tá? Pelo bacilo de Koch, pelo Mycobacterium tuberculosis, que ocasiona a patologia tuberculose. Tá? Então, Mycobacterium tuberculose é o agente causador da tuberculose, é muito conhecido como bacilo de Koch, e leva essa condição de necrose caseosa. Lembrando que esse tipo de bactéria, ele faz cavernas no pulmão, tá? Ele faz, por isso que esse caseosa vem desse nome, tá? A própria bactéria, né, Mycobacterium tuberculose, vem desse nome, tá? Que quer dizer que ele faz tubérculo, faz tuberosidades, buracos, cavernas no pulmão, ocasionando esse aspecto de queijo. Então, por isso é o nome de necrose caseosa. Então, na macroscopia, o material é friável. O que é material friável? Molenga, desfaz na sua mão, tá? Beleza? Ó, com aspecto seco. E na microscopia, eu retiro um fragmento para o histopatológico, observo células mortas, claro que vai ter, porque é necrose, leucócitos degenerados e granulomas. Guarda esse nome, granulomas é um anel de células de defesa, principalmente macrófagos, tá? E linfócitos, ok? Então, o granuloma é o quê? Ele é um anel de macrófagos que envolve o agente causador da doença, no caso, a bactéria, que é o Mycobacterium tuberculose. Então, ele forma um anelzinho ao redor dessa bactéria ou dessas bactérias. Os linfócitos, por sua vez, ficam
externamente rodeando esses macrófagos. E sabe o que eles fazem? Eles se calcificam, ou seja, eles vão entrar em morte para poder destruir o micro-organismo. Olha só que legal. Só que essa condição, essa proteção, acaba ocasionando patologias secundárias, principalmente na região de pulmão. Tá? Quando ocorrem essas calcificações devido à proteção, né, para poder destruir o micobactéria tuberculose, acaba lesionando tecidos saudáveis do nosso pulmão. Então, indivíduos que às vezes são curados da tuberculose, eles podem ter insuficiências respiratórias, ou seja, uma doença secundária proveniente, tá, da proteção do nosso, proveniente das células de proteção do nosso corpo, que são esses macrófagos, porque eles calcificaram muitas áreas do pulmão e podem calcificar áreas de troca gasosa em locais de alvéolos pulmonares, por exemplo. Tá? Então, o indivíduo às vezes é curado da tuberculose, porém ele teve muitas áreas calcificadas do pulmão, então ele tem problemas respiratórios devido a isso. Ok? Essa imagem aqui está no local errado, porque é da próxima patologia que eu vou falar, que é da gordurosa. Tá? Então, aqui é uma imagem da necrose caseosa, tá? Que eu falei para vocês. O material fica friável na macroscopia. Fica molenga, esturricada. Ela perde, tá? A característica dela, até desfaz. Vamos para o quarto tipo de necrose, que é a necrose gordurosa. Tá? Ele apresenta com aspecto gorduroso na macroscopia. Tá? Necrose gordurosa enzimática, nós temos aqui um exemplo da pancreatite aguda, por exemplo. Tá? Pode acometer tecidos como gordura peripancreática ou viscerais em outros órgãos, né? Em outras vísceras. Aquela imagem que eu pulei para vocês, ó, olha aqui na macroscopia novamente um fígado, tá? Olha só, o tecido saudável para o tecido comprometido com necrose gordurosa. Ó, você vê esses pingentes amarelado, amarronzado, e essas áreas esbranquiçadas, amarronzadas, que é característico de gordura, ok? Ele fica com característica de tecido adiposo, que não é comum para um tecido hepático. Tecido hepático é para ter hepatócitos, não é para ter células de tecido adiposo. Não é a função desse órgão ter tecido adiposo, tá? Ó, na macroscopia, observamos processo inflamatório, aumento de tamanho do órgão, coloração amarelo-ouro brilhante, pontos brancos ou pingentes brancos amarelados. Observamos na macroscopia desses órgãos. Na microscopia, retira um histopatológico, um fragmento, para olhar, observar no microscópio de luz. Observamos os adipócitos mortos. Ó. Adipócitos mortos são células que têm características de acumular gordura. Tá? Material sem forma, amorfo, presença de infiltrado inflamatório leucocitário. Que as células de defesa tendem aí para esses locais de necrose gordurosa e se apresentam no histopatológico bem evidente. Isso que eu falei para vocês foi a necrose gordurosa enzimática, tá? Por produção enzimática. E temos a necrose gordurosa traumática, por trauma mecânico, pancadas, tá? Tecidos muito acometidos, gorduras abdominais, glândula mamária, tá? Por pancada, acidente de automobilísticos, né? Muito comum ter esses traumas de gordura abdominal e glândula mamária. Observa-se na macroscopia desses locais hematomas, né? Rubor, que é aquela hiperemia, né? Que eu falei para vocês, edema, que é o acúmulo de líquido intersticial, tá? Falamos bem isso para vocês. Quando eu retiro o fragmento para o histopatológico, observamos material sem forma, adipócitos mortos com infiltrado inflamatório, tecido fibroso, porque o tecido ele tende a proliferar, tá? Os fibroblastos presentes ali, que estão vivos, tendem a produzir colágeno, muito colágeno, e fica um material, um tecido rico em tecido fibroso, com muita fibra, tá? De colágeno.
entre outras fibras. Tá? Então, aqui só para mostrar para vocês, tá? Um material com característica, um estudo patológico, com característica de tecido adiposo. Ó. Essas esferas aqui, ó, são locais aonde estavam gorduras. Tudo bem? Aonde não era comum estar. Então, ele está uma imagem característica de tecido adiposo, que não é para ser desse órgão. Tudo bem? Então, isso aqui é característico de uma necrose gordurosa. Ainda tem áreas aqui, ó, com capilares sanguíneos repletos de sangue aqui, tá? De hemácias com glóbulos vermelhos, né? Presente em todo o tecido. Ó, isso aqui é sangue também, característico dessa região. Aqui, quando a aula é presencial, né? Eu sempre faço a pegadinha com os alunos perguntando que órgão é esse, tá? Então, como não estamos presenciais, eu vou falar, né? Então, isso aqui é um rim, tá? É um rim totalmente gorduroso na macroscopia, tá? Ó, se você observar bem, lembra que o rim tem o aspecto de um caroço de feijão. Se você desenhar aqui, fazer o contorno, tá? Dele. Aqui é a região onde vai formar, tá? O ureter, né? A pelve renal para levar até o ureter, então o início do ureter, beleza? Então é uma área que está totalmente, você não vê aquele vermelho escuro que era presente nos rins, num rim saudável, você não vê nada aqui, tá muita gordura. Último tipo de necrose, que é a necrose gangrenosa, tá? Que a maioria das pessoas já ouviu falar em gangrena, né? Então, ela é uma necrose. Causas que levam a ela é a isquemia e exposição a altas temperaturas. Tecidos acometidos, muito comuns. São vários órgãos que podem ser acometidos, mas principalmente os mais acometidos, tá? São extremidades corpóreas, membros superiores, membros inferiores principalmente. Na macroscopia, o tecido fica enegrecido, mumificado, seco e duro. Quando nós retiramos fragmentos desse tecido para histopatologia, lá na microscopia, nós observamos a arquitetura celular preservada. Ah, professor, eu lembro. Então, a membrana plasmática está íntegra, isso. Porém, lá dentro não. Olha lá, olha o que está lá dentro. O citoplasma totalmente dissolvido nessa necrose gangrenosa. Olha as imagens aí, com certeza vocês já viram. Com certeza essas duas imagens são de diabético, pé diabético. Ó. Por que eu falo que é pé diabético aqui, eu enfatizo? Porque eu vejo aqui, ó, que uma das falanges, tá, desse indivíduo já foi retirada. Ok? Lembrando para vocês que as necroses podem ocorrer em conjunto, então enegrecida aqui, eu já falo que é a necrose gangrenosa, e aquelas esbranquiçadas, amarelada, lembram? Tá? Aqui tem necrose coagulativa e necrose liquefativa, que tem aquele material gelatinoso, né? Ou liquefeito. Aqui não tem liquefeito, mas tem gelatinoso. Então tem 3 tipos aqui de necrose nessa imagem. Ó. Aqui necrose gangrenosa, ok? Levando essa condição. E essa primeira imagem aqui, na aula também presencial, sempre pergunto que tipo aqui, que queimadura foi isso aqui, né? Aí tem alunos que falam, foi fogo, né? Mas isso aqui foi por choque elétrico. Você vê que foi um choque elétrico devido aqui, ó, a projeção da queimadura por eletricidade, que vai desde as falanges, né? Distais, vai passando pelas proximais, pela região do carpo, metacarpo, pulso ali, ó, região de antebraço. E depois aqui, ó, se você vê no braço dele, eu não tenho mais essa condição de lesões. Então você vê que isso aqui, ó, na área de mão, foi a região onde, com certeza, foi uma área onde foi mais atingida. Mas vê as bolhas, né? Vê que foi queimadura, porém, por choque elétrico. Tá bom? Mostrando aqui, ocasionando a necrose gangrenosa. Tem também, que eu não falei ali, tá? As causas por envenenamento. Animais peçonhentos, tá? Inoculam
os venenos e ocasionam necrose muito rápida, tá? Então, as peçonhas, né, das cobras brasileiras, né? Nós temos várias, coral, né? Temos vários tipos aí de bótropos, jararaca, vários tipos que ocasionam esse tipo de necrose gangrenosa em poucas horas. Picada de aranhas, escorpião, beleza? Então temos que também ter consciência dessas causas. Evolução da necrose, tá? Ó, como consequência, a necrose ocorre por um processo inflamatório. Vou dar, como eu falei para vocês, depois dessa aula de morte celular, vou entrar em aula de inflamação. Então, já falei algumas coisas em outras aulas, mas bem básico. Na aula de inflamação, a informação é muita informação. Então, tem que ficar ciente já dessa aula importantíssima dentro da patologia. Então, ó, como consequência, a necrose ocorre um processo inflamatório. Essa característica de inflamação decorrente da necrose é uma outra diferença para a apoptose. Então, já grave aí, ó. Eu mostrei lá no segundo slide, né? Diferenças entre apoptose e necrose. Então, anote aí também que a necrose, sempre na necrose, vai ter processo inflamatório. Na apoptose não tem processo inflamatório. Na apoptose não tem. Porque lembra que eu falei que 99% da apoptose é fisiológica? Está ocorrendo nesse exato momento? Então, não é para ter processo inflamatório. Imagina que nossas células morrem diariamente. Se nós tivéssemos inflamações toda vez que a célula morresse por apoptose, isso ia prejudicar a gente. Tá bom? Ok? Então, a necrose sempre vem acompanhada por processo inflamatório. Beleza? Guardem essa diferença. Digestão das células mortas para reabsorção e substituição. Então, eu tenho necrose, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Digestão de células mortas e reabsorção. Quem é que faz isso? Falei para vocês naquelas aulas que eu falei de tecido conjuntivo. As células responsáveis por isso são os macrófagos, lembram? O macrófago, eles fazem a limpeza dos tecidos, tá? Então, através da fagocitose, lembra? Então, ele faz digestão limpa, faz fagocitose de células mortas e reabsorção e substituição. Beleza? Semelhantes às destruídas, ocorre a regeneração. Eu falei também na aula de tecido conjuntivo para vocês que no tecido conjuntivo nós temos células próprias ali, importantes, como os fibroblastos, os miofibroblastos, os mastócitos. Essas células começam a se dividir, fazer mitose e regenerar aquele local. Lembrando que o fibroblasto, ele produz aquela proteína, aquelas 3 proteínas que eu falei para vocês: colágeno, fibra elástica, fibra reticular. Ok? Então, como elas estão regenerando, estão aumentando o número delas, fazendo a regeneração, elas também vão produzir essas proteínas, produzindo um tecido fibroso, que nós chamamos de cicatrização. Aqui uma curiosidade sobre a cicatrização. A cicatrização, ela varia de pessoa para pessoa, indivíduo para indivíduo. Tem indivíduos que têm uma cicatrização ótima, outros têm uma cicatrização exacerbada, que provoca aquela condição que nós chamamos de queloide. Quem já ouviu falar de queloide aí? Né? O queloide é uma cicatrização, uma produção exacerbada, exagerada de tecido fibroso. Às vezes, o médico, né, ele fez a sutura perfeita, bonitinha ficou a sutura, mas foi passando-se os dias, a cicatrização, né, foi tão grande, foi tão exacerbada, isso é de pessoa para pessoa, tá? Que pode, as condições que eu estou falando para vocês que pode gerar um queloide. Pode ser a condição genética, que eu estou falando que é do indivíduo, pode ser de pessoa para pessoa, ou se é mal feito aquela sutura, ou a pessoa não suturou. Ela sofreu uma lesão e tinha que fazer uma sutura. Ela não fez. Tentou tratar em casa, houve uma produção, uma proliferação de fibroblastos, produziram muitas fibras, tecido fibroso, que acabou exacerbando e aumentando, aparecendo, né, visivelmente, e fica aquela coisa feia, né, que nós falamos, né, esteticamente feia. Então, nós temos que tem
tem pessoas que ficam falando do tal cicatricure, né, das pomadas aí, mas existem algumas técnicas cirúrgicas para poder fazer reparos plásticos, cirurgias plásticas, para diminuir nesses locais, né? Isso é muito comum em cesarianas de mulheres, aparece também em estrias, então tem que ser muito procurar um especialista nesse quesito para poder fazer uma cirurgia plástica nesse local. Isso é mais para questão estética, ok? Esse tecido pode sofrer ainda calcificação, encistamento ou eliminação. Tá? Aqui eu tenho a evolução da necrose na sequência, né? Absorção, drenagem, regeneração, a cicatrização. Ele pode calcificar, como eu falei, pode encistar, pode sofrer uma ulceração, que é aquela ferida aberta, tá? E gangrena. Pode ser toda a evolução da necrose aí, tá? A regeneração, já falei para vocês, né? Já vou passar rápido, ó. Restos absorvidos, tem fatores químicos, bioquímicos, chamados de fatores de crescimento, faz a célula multiplicar, vai ter a multiplicação dos fibroblastos, né? Dos macrófagos, dos miofibroblastos, dos mastócitos, todas aquelas células presentes no tecido conjuntivo. O estroma, que é aquela região presente do tecido, fica pouco alterado, e a completa regeneração. Quando é muito grave, ele distorce a arquitetura do órgão. Então, quando tem o parênquima, né, o estroma totalmente alterado, muito grave, muito arrebentado, muito lesionado, tá? Vai distorcer a arquitetura do órgão. Vocês devem ter visto já pessoas que tiveram queimadura de terceiro grau, por exemplo, você vai olhar a pele desse indivíduo, a arquitetura dela não está normal. Você toca, você olha, está aprofundada, tá? Essa pele é mais fina. Então, a arquitetura desse tecido, ele perdeu-se. Ocorreu a cicatrização, porém, como foi muito grave, a arquitetura do órgão ficou distorcida. A cicatrização, que é a condição que eu falei dentro da evolução que poderia ocorrer, ela se dá devido à substituição por tecido conjuntivo fibroso, alterações vasculares celulares, né? Provoca inflamação, fagocitose, que é igual a fibroplasia e neovascularização. Neovascularização, neo quer dizer novo, ocorre uma nova formação de vasos nesse local. Tá? Ó, o miofibroblasto que eu falei para vocês. Ele é o priminho do fibroblasto, porém com característica muscular. Falei na aula para vocês de músculo, toda vez que tiver o prefixo mio, as células têm características de músculo. Não é que ela seja músculo, mas tem características semelhantes. Então, miofibroblasto, tá? É uma célula com característica muscular. Ela faz a retração da ferida. Quem já teve uma ferida, uma lesão, né? Já sentiu a lesão repuxar? Quem já teve isso? Quando a ferida está repuxando, é por causa dessas células aqui, ó, chamado miofibroblasto. Tá? Ela que faz a retração da ferida. Ela tenta o quê? Juntar aquelas áreas para fazer o reparo tecidual. Ok? A calcificação, o nome já por si só já fala, é o depósito de sais de cálcio naquela região de lesão para tentar diminuir o efeito, tentar reparar o efeito da lesão. Tá? Temos aqui o exemplo da necrose caseosa, muito comum na infância, muito mais comum na infância. Tá? Pouco se sabe o mecanismo que leva a essa condição de calcificação. Vou falar para vocês de neoplasias. Alguns tumores podem levar muita calcificação. Né? Na mama, por exemplo, tem muitos depósitos de cálcio, tanto que essas calcificações, quando elas são achadas na mamografia, elas são indícios, olha só o que eu estou falando, são indícios, não quer dizer que são. Elas são indícios de ser um tumor maligno, tá? Só vai saber se é maligno através da biópsia. Gravem isso, tá? Olha o que eu acabei de falar. Mamografia, ela não tem condição de falar se é maligno ou benigno. Pode ter, tá? Uma sugestão. Faz a mamografia, viu depósito de cálcio, nódulos calcificados. A médica vai falar, complicado. Vamos fazer uma biópsia? Vai fazer uma punção
dessa região calcificada, vai levar lá para o laboratório e vai ver os níveis, né? Tem os graus, tá? Grau 1, 2, 3 e 4. Se eu não me engano, de 3 para cima é tumor maligno. 2 é sugestivo, mas não é. 1 não é. Ok? Beleza? Encistamento é quando o material necrótico ele não é absorvido. Tá? Então, nós temos um material com tecido morto que não é absorvido, gente, pelos macrófagos, pelo nosso sistema linfático. E quem ele vai ficar ali? Não vai ocorrer um encistamento. Ó, células inflamatórias periféricas formam uma cápsula. Tá lá, o caso os exemplos aqui do abscesso. Dependendo da lesão, como se for uma necrose liquefativa, ninguém vai querer ficar com aquilo ali, aquele abscesso aumentando. Então tem que fazer uma incisura, uma incisão para retirar aquele material que estava encapsulado. Tá? Eliminação, parede de uma estrutura canalicular, né? Meio externo, originando uma cavidade. Né? Temos aqui o exemplo das cavernas tuberculosas e outros tipos de eliminação dessas substâncias necróticas. Aqui, mais uma vez, mostrando a diferença entre necrose e apoptose. Ó. Necrose ocorre somente na presença de estímulos patológicos. Lembrando que a necrose sempre vai vir acompanhado de inflamação. A apoptose ocorre na presença de estímulos patológicos, mas muito pouco, ó, baixa intensidade, gente. Muito raro ocorrer a apoptose por processo patológico. É muito comum em processo e estímulos fisiológicos. Desde que nós nascemos, nós já temos morte celular por apoptose, tá? Que é a morte celular que nós chamamos, ó, apoptose, nós chamamos de morte celular programada. A célula já é programada para morrer. E ela não vem acompanhada de inflamação, tá? Olha aqui, esse esqueminha maravilhoso. Eu tenho uma célula normal, algum estímulo qualquer, tá? Fez com que ela entrasse para essa via. Olha como começa a ocorrer com essa célula. Ela começa a formar, ó, brotos, perdendo aqui, ó, lembrando que essa linha ela equivale à membrana plasmática. Aqui são as organelas, mitocôndrias, né? Aqui pode ser algum lisossomo, retículo endoplasmático, liso e rugoso, tá? Olha o que vai ocorrer na sequência. Cadê a membrana plasmática dessa célula? Cadê as organelas como estão? Ó, totalmente destruídas. O núcleo, como estava íntegro aqui, e aqui já não está. A necrose ela é bem mais destrutiva. Por isso, meus amigos, meus alunos, que quando eu tenho todo esse conteúdo aqui dentro é exposto para o tecido, eu vou ter células aqui de defesa que ficam fazendo o quê? Transitando, fazendo monitoramento de todo o local, para saber se está tudo bem. Quando eles veem que isso aqui está totalmente exposto, eles vêm para esse local, tá? E vai chamar outra célula de defesa. Por isso que a necrose ela vem acompanhada de inflamação, tá? Porque aqui dentro vai ter proteínas, mediadores químicos que vai chamar, tá? Vai indicar que esse local aqui está sofrendo morte celular e precisa o quê? Fazer todo aquele reparo que eu já disse para vocês. Toda a dinâmica da necrose, tá? Vai vir células para fazer reparo, fazer limpeza, tá? Fazer uma reabsorção, fazer a cicatrização, fazer a proliferação de novas células, beleza? Agora aqui na apoptose, como a dinâmica é diferente. Algum estímulo estimula a célula normal a entrar em morte por apoptose. Olha o que ocorre com ela aqui, ó. Ó, eu não tenho perda da membrana plasmática, não tenho perda da membrana nuclear, não tenho perda das membranas das organelas. Elas formam o que nós chamamos desses brotos, ó, que no inglês aqui chama de apoptotic body. Quer dizer corpos apoptóticos. Guarda esse nome. Corpos apoptóticos, que a apoptose faz, ó. Esses brotinhos aqui, ó. Aí dentro desses corpos apoptóticos eu posso encontrar mitocôndria íntegra, ó. Mitocôndria íntegra. Ah, professor, ela tá funcional? Não vai estar funcional, porque a célula está sendo destruída, todos os compartimentos. Ela sozinha não faz nada, tá? Beleza? Tranquilo? Aí vai vir um macrófago, que é uma célula de limpeza, tá? E vai, ó,
fagocitar esses corpos apoptóticos para fazer toda a limpeza desse local, tá bom? E não vem acompanhada de inflamação. Aqui, ó, mostrando aqui um quadrinho, um esqueminha entre a diferença entre as duas, ó. Necrose, o estímulo aqui por hipóxia e toxinas. Apoptose, né? Lembra que é sempre patológico, né? Apoptose, estímulo fisiológico ou patológico. O que eu observo na histologia, né? Na histopatologia, lá na microscopia? Observo tumefação celular. Lembra que a tumefação é o aumento da célula? A célula aumenta. Observo necrose de coagulação, rompimento de organelas. Lá na apoptose, na histologia, vejo células isoladas, ela se isola, ela se separa da célula de tecido normal, tá? Vejo condensação de cromatina, que é uma estrutura lá dos cromossomos, lá dentro do núcleo da célula, e vejo aqueles corpos apoptóticos que eu falei para vocês, ó, aqueles brotinhos, corpos apoptóticos, tá? Mecanismo, ó, depressão do ATP, que é a diminuição, lesão da membrana, danos por retículo endoplasmático liso. Aqui no mecanismo da apoptose, internúcleo somal, ativação gênica, tá? Então, ativação por gene para que ocorra a apoptose, e endonucleases, são enzimas que estão presentes lá dentro do núcleo que levam a célula a entrar em apoptose. Reação no tecido, tissular, tecidual, inflamação. Ó, lembra que eu falei que a necrose vem acompanhada de inflamação? Vamos para a apoptose, reação no tecido, sem inflamação. Fagocitose por macrófago lá. Vai fagocitar aqueles corpos apoptóticos para fazer a limpeza do local. Terminamos toda a parte da necrose. Já falei da diferença entre necrose e apoptose. Agora só falta falar da apoptose em si, tá? Então, o que é a apoptose? Ó, é o processo de morte celular programada. Aquilo que eu falei para vocês. Mais de 99% das células do nosso corpo faz isso desde o nosso nascimento, desde a nossa formação, desde a fecundação, né? Óvulo se encontrou com o espermatozoide e a célula começa a se dividir. 2 células, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante, vai aumentando a célula. Alguma dessas células que vai produzindo pode ter algum erro genético. A célula vai, manda o quê? O DNA da célula, o gene apoptótico, ele, opa, tem um erro aí genético aí, temos que entrar em morte. Que morte é essa? Apoptose. Ele destrói aquela célula e continua a célula se dividindo, até formar o embrião perfeitinho. Quando tem um erro desse e não ocorre a apoptose, pode ocorrer algumas anormalidades, algumas anomalias, né? E pode ocasionar algumas mutações genéticas, algumas, né, crianças nascerem com algumas malformações, né? Então, isso é muito falado na aula de embriologia, tá bom? Continuando. Então, é um processo de morte celular programada, ou seja, quando as células sofrem estímulo patológico ou fisiológico, ela se programa para morrer. Assim, não propaga a mutação gênica caso ela ocorra. Olha só que é uma morte celular muito inteligente. Guarde isso aí, tá? Porque eu vou falar muito dela também na aula de neoplasias, quando eu falar de tumores malignos e benignos. Vou mostrar para vocês que o gene que gera a apoptose lá é importantíssima nesse mecanismo. Hein? Vocês vão ver qual o papel dele lá. A apoptose fisiológica. Ó, a célula não incha, e sim, ela encolhe-se e se destaca das células vizinhas. Então, ela tem algum erro e ela se destaca. Ela se solta daquele tecido que ela pertencia e fica sozinha e diminui o seu volume. Então, ela começa a apresentar bolhas em sua superfície. A membrana e as organelas mantêm sua estrutura intacta, aquilo que eu falei, tá? E não há alterações evidentes no citoplasma. Só essa visão aqui é só a visão através da microscopia. A cromatina, tá? Que é a estrutura dentro do núcleo, tá? Que é a região do DNA, né? Do cromossomo, normalmente fica dispersa, forma um ou mais aglomerados nas bordas internas da membrana nuclear. O núcleo ele parte-se
E a célula também divide-se em estruturas chamadas, aquilo que eu falei, de corpos apoptóticos. Apoptotic body, né, do inglês que eu falei para vocês. A função, ó, importantíssimo, gente, a função da apoptose no corpo humano, ó, manter o equilíbrio entre a taxa de proliferação e morte celular. Homeostase, equilíbrio. Lembra que homeostase é equilíbrio? Então, lembra que eu falei da fecundação? 2 células, 4, 8, opa, 16, ocorreu um erro, ó, proliferação, está proliferando, tá? De 4 para 8, 16, 32. Se tiver algum erro, essa célula entra em morte. Por quê? Para manter o equilíbrio de taxa de proliferação e morte celular também, tá? Se proliferou muito também, sem ter um erro, ela tem uma contagem certa. Opa, é para ter 1000 células nesse tecido. Tem 1010, 1002, 1005. Ela vai induzir aquelas células para manter aquele nível de células naquele tecido. Tem a função de eliminar células danificadas, como eu já falei, se tiver algum erro genético. Manter um número constante de células nos tecidos adultos. Tem papel importante no desenvolvimento embrionário. Foi o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês. Mecanismo de defesa também, ele é importantíssimo, tá? Por exemplo, quando for falar de inflamação para vocês, vou falar de neutrófilos. São as primeiras células que se apresentam numa inflamação por bactéria. Quando eles combatem a bactéria que entrou no nosso organismo, esses neutrófilos que vieram do nosso sangue, eles não podem ficar no tecido ali para sempre. Eles não são absorvidos, reabsorvidos. Eles ali no tecido mesmo, eles vão entrar em morte celular programada, apoptose e morrem, tá? Eles não retornam para o sangue. Então, ó, é um mecanismo de defesa ali também. Eliminação normal de células indesejadas, já falei, morte programada, está repetindo. Pode ser acompanhada de necrose, uma apoptose. É a condensação, isso aqui eu já falei, fragmentação da cromatina. Fatores que induzem a apoptose: indução hormonal dependente no adulto. Então, hormônios podem, desequilíbrio hormonal, ou excesso, qualquer coisa relacionada ao hormônio. Deleção de células nas populações proliferantes, deleção retirada. Morte celular em tumores, ó, já está falando aqui. Morte de células imunológicas, deu exemplo do neutrófilo. Atrofia patológica de tecidos hormônios dependentes, tá? Então, uma atrofia que é dependente de algum hormônio, então tem deficiência desse hormônio, ocorre uma diminuição do volume celular dessas células, então ela começa a entrar em apoptose, tá? Atrofia patológica em órgãos parenquimatosos após obstrução de ductos, pode ocorrer também. Morte celular induzida por células tecitotóxicas, lesão celular em algumas doenças virais. Vírus é danado para provocar e induzir a apoptose, tá? Por isso que eu falei ali que a apoptose ela pode ser também patológica, então muito comum, mas quando comum é por esses vírus. Morte celular para os estímulos lesivos, tá? Aqui eu tenho uma microscopia, tá? Mostrando, tá? Uma análise histológica de células entrando em apoptose. Essas bolinhas aqui, ó, essas bolinhas na célula, isso aqui é o núcleo de uma célula, tá? Núcleo de uma célula. A membrana seria isso aqui. Desculpa, o citoplasma seria isso aqui, tá? A membrana nem dá para ver, ok? Então, cada bolinha dessa aqui, essa região aqui é chamada de cromatina. Ela, como ela é bem evidente, ó, tá? Isso está mostrando para a gente, quando ela está bem evidente, essa cromatina, bem evidente, que a célula está entrando em morte celular por apoptose. Olha essas bolinhas aqui, ó, já são os corpos apoptóticos, ó. Brotos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Bem evidente. Tá bom? Processo detalhado, né? A duração da apoptose pode levar aproximadamente 3 horas. É o que eu falei para vocês, nesse exato momento está ocorrendo no nosso corpo, tá? Mudanças bioquímicas e morfológicas na célula, condensação de cromatina e rompimento da interação célula-célula, porque ela se separa do tecido, fragmentação da célula em corpos apoptóticos, fagocitose dos corpos apoptóticos. Fatores que eu já falei. Aqui são um esqueminha, bem bonitinho para vocês verem. Os brotos. Ó, aqui é tecido normal.
ela se solta desse tecido normal, começa a formar os corpos apoptóticos, ó, formar os micros corpinhos, né? Apoptotic body, eu gosto do nome em inglês, apoptotic body, muito lindo, né? Aqui outro esquema mostrando, ó, célula normal, ela se separa, bonitinho, o fagócito vem para poder eliminar, limpar esse local. Tá? Aqui é um esqueminha também bem legal, ó, formando os corpos apoptóticos com as organelas, não perde a integridade da membrana, as células fagocitárias, faz fagocitose como o macrófago vem para limpar, elas reconhecem para os receptores de membrana, né? Porque a membrana não se perdeu, e ela reconhece, opa, ela é própria daqui, vou fazer a limpeza, vou fagocitar esses restos de células, fragmentos de células. E terminamos aqui a nossa aula de hoje sobre morte celular. Espero que vocês tenham compreendido essa aula importantíssima, tá? Vendo a diferença entre necrose e apoptose, ok? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, que é sobre, tá? Inflamação. Até lá, um abraço.